If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pro chão. Que é isso? O que estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Ele é só um menino, uma criança. Eu não fiz nada, pai. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Frango e eu tô de volta como host dessa baguncinha gostosa para falar de um tema que me agrada muito: obras que retratam a vida de adolescentes. Esse episódio vai focar bastante na série Adolescência da Netflix, mas a gente não vai ficar preso a essa série. Eu vou trazer, eu e minha convidada, né, especial, que eu vou apresentar ainda, vamos trazer outros livros, séries e filmes que, na nossa opinião, retratam bem essa fase da vida e vamos avaliar se eles fazem isso bem ou não. Na nossa opinião, com certeza vai ser, mas a gente vai debater aqui também. E para me ajudar nessa missão, eu trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Lu Bento. Lu, seja muito bem-vinda ao Perdidos. Oi, Frango. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, estar aqui com vocês. E a gente vai começar, Lu, com aquele tradicional beijo. Já que eu sou obrigado a beijar, a Domênica fala que eu tenho que beijar as pessoas, vamos beijar as pessoas aqui. Pra quem você manda seu beijo hoje? Gente, ó, quando você falou que já começar mandando beijo, já fiquei meio assim perdida, né? Mas eu queria mandar um beijo para um amigo meu chamado Rafael Dundum, que é com quem eu tenho compartilhado essas conversas sobre adolescência atualmente. Então eu acho que é um beijo que para provocar também essa discussão aí do tema de hoje, assim. E eu vou mandar um beijo pros meus sobrinhos, né? Porque tem 3 nessa idade, um com 17, uma com 14 e outra com 12. Então tão bem, um já passou um pouco da fase, o outro tá chegando ali no meio do caminho. Então um beijo pros 3 mais velhos aí, os 2 menores esperem. Tem beijo outro dia. Você tá falando de beijo para adolescente? Eu sou mãe de adolescente, não quis mandar um beijo pras minhas filhas. Senão elas já vão pegar no meu pé falando, ai mãe, que mico. Os meus não tem esse problema, meus sobrinhos, porque eles gostam, então não tem problema. Até o mais velho cumprimenta com beijinho, então tudo certo. Beijos dados, vamos começar a falar sobre a série Adolescência. Adolescência é uma minissérie britânica com 4 episódios, distribuída mundialmente pela Netflix. Foi criada pelo roteirista Jack Thorne e pelo ator Stephen Graham, em resposta a diversos crimes cometidos por adolescentes no Reino Unido. Mas, ao contrário de obras de true crime, não retrata um caso real. Ela conta a história de Jamie Miller, um jovem de 13 anos preso após o assassinato de uma garota da escola em que estuda. Cada episódio é focado em alguns personagens, com as consequências da morte da garota na vida de cada um. A minissérie foi lançada em 13 de março de 2025, e todos os episódios, filmados em plano sequência, foram dirigidos por Philip Barantini. Ô Lu, vamos começar a falar da série, mas primeiro eu quero que você contextualize os ouvintes. Você é mãe, né? Fala um pouquinho das suas crias aí, quantos anos elas têm, como que foi o processo, em que fase que elas estão. Eu sou mãe de 2 meninas, uma de 12 anos, outra de 11 anos. Falo de maternidade, né? Falava muito mais quando elas eram menores nas redes sociais, e à medida que elas foram crescendo e que elas foram se interessando menos por também compartilhar a vida delas, eu falo menos sobre a minha experiência de maternidade, né? Mas tem sido um desafio, né? Vê-las crescer, elas estão aí nessa portinha da adolescência agora, que é exatamente a época que faz muito sentido com a série, né? Que é nessa
fase que eles estão começando a ter mais autonomia, começando a ter acesso a redes sociais. Então, tudo isso já veio para explodir minha cabeça, né? Pensar sobre esses temas. E como é que foi pra você acompanhar esse crescimento, essa mudança? É uma mudança quase radical aí, né? Da criança que depende muito de você pra uma pessoa que tá começando a criar sua própria identidade. Como é que foi acompanhar essas meninas nesse processo? É um processo bem marcante, assim, né? Porque à medida que as crianças vão crescendo, eles vão se afastando dos pais, né? De alguma medida. Porque é um processo de criar a própria identidade. Então, uma coisa que foi muito marcante nas minhas duas filhas é que, assim, quando elas fizeram 11 anos, parece que nasceu um fone de ouvido na cabeça delas, automático. E elas ficam o tempo todo ouvindo música, ou vendo alguma coisa no celular com aquele fone ali. E parecia que elas não estavam, né? Que a mais velha não estava ali. Aí, quando estava chegando nos 12 anos, ela voltou a ser um ser humano que interage com os outros. E aí, a mais nova fez 11 anos e fez exatamente a mesma coisa, assim, nasceu o fone de ouvido e ela também ficou focada nas coisas que ela estava vendo e tal, né? Então, pra gente, assim, que é família, que estava acostumada a estar junto, né? Elas estão sempre juntas, estão vendo alguma coisa comigo e tal. Ver essa ruptura delas começarem a fazer as coisas dela, ter os interesses dela. E aí você precisa, né, ser mais um pouco assertivo. O que você tá ouvindo? O que você tá vendo? O que você tá fazendo aí? Porque elas se isolam mesmo, né? Vão pra um outro mundo. Eu acho que aí dá pra gente entrar um pouquinho até na série, né? Agora, falando um pouquinho de adolescência, eu acho que a gente pode primeiro fazer uma sinopse da série, que eu acho que é importante aqui pros nossos ouvintes, que Adolescência é uma série da Netflix que acompanha um jovem de 13 anos que é acusado de homicídio. E a série tem toda uma linguagem própria, ela é feita em plano sequência, a gente vai conversar sobre esses pontos depois sobre a série, né? Mas ela acompanha o ponto de vista de pessoas que estavam envolvidas de alguma forma nesse caso. Fica óbvio desde o início que o menino é culpado, então não tem discussão sobre quem fez, mas é mais sobre as consequências daquele ato. Então, o primeiro episódio acompanha a polícia, o segundo episódio acompanha os colegas da escola, o terceiro episódio é uma sessão de terapia e o quarto episódio é a consequência para os pais dessa criança e para a família dele, né? Para pai, para mãe e para irmã. E a série, ela retrata muito desse caos, desse momento que a gente tá vendo, você falou um pouquinho aí, né, Lu? Desse momento novo de brotar um fone de ouvido. É esse momento da criança tá se descobrindo e começando a entrar na internet, descobrindo um mundo novo, né? Aí primeiro, falar um pouquinho, antes da gente entrar na série, de novo voltar pra você aqui. Eu gosto porque eu tô apresentando o Perdidos, só que eu tenho uma pegada mais jornalística, né? Porque eu sou jornalista. Uhum. Então é uma coisa, eu vou fazer perguntas, porque eu adoro ficar fazendo perguntas e ouvir as pessoas. Mas como é que foi esse processo pra você introduzir as meninas na internet, pra elas poderem começar a entrar aí nesse mundo? Eu acho que esse processo acabou sendo adiantado pela pandemia, né? Eu acho que essa geração das minhas filhas que pegou a pandemia, né, no começo da vida escolar, da alfabetização, desse contato com os amigos e precisou ficar isolada, elas também precisaram acessar esses recursos, né? Seja para poder assistir aula online, seja para poder conversar com os amigos, eventualmente, que estava cada um isolado na sua casa. Então, assim, acabou que elas tiveram acesso ao celular, né, com o WhatsApp, com um grupo de amigos, né, que a gente sabe quem é que tá falando ali, num ambiente mais controlado, enfim, muito antes do que eu gostaria, né? A gente fica pensando, vamos adiar ao máximo essa entrega do celular e que elas tenham acesso a redes sociais e a conversa, só que eu acho que a pandemia acelerou isso. E aí deixou a gente muito vulnerável também. E a gente, que eu digo, são os pais, os adultos, né? Porque a gente permitiu esse contato, que eles pudessem interagir com os amigos, pudessem ter aquele aparelho para falar com os parentes, para fazer da atividade escolar, inclusive. E aí, como é que a gente fala não depois, né? Como é que a gente fala, não, agora não usa mais não. Se nós mesmos adultos, né, utilizamos esses recursos para interagir. A gente fala com os nossos amigos pelas redes sociais, a gente fala com os nossos amigos pelo WhatsApp, né? Então, como é que a gente consegue falar para as crianças que, não, você não, sabe? Eu sim, você não. E é um processo irreversível também, né? A partir de agora não tem mais como tirar, faz parte da vida delas e tem que só meio que controlar aí pra ver como que vai ficar, né? Como que é esse trabalho. Como é que você faz esse controle do que elas estão vendo, o que elas estão ouvindo? Eu tenho, assim, né? Além de ter as ferramentas, Family Link, né? Essas coisas todas do Google, enfim, pra poder restringir, né? O acesso à internet de um modo geral e conseguir
conseguir fazer essa mediação, a gente tem um combinado, né? Eu acho que o diálogo é muito importante para que elas possam ter esse acesso às redes sociais, né? Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, elas sabem que eu tenho que ter a senha do celular delas. E isso é algo que vai ser assim até elas terem X idade e serem adolescentes. Essa privacidade, o direito à privacidade, ele vai sendo, né, ampliado aos poucos à medida que elas vão crescendo, que elas vão amadurecendo. Então, eu tenho a senha do celular delas e eu posso, pelo nosso combinado, mexer no celular delas eventualmente. Falar, ó, vamos agora aqui, vamos ver o que você está conversando. Mostra as conversas, mostra e tal. E, em geral, eu pergunto para elas com frequência. A gente tem esse canal aberto de diálogo. Então, o que você estava vendo? Me mostra, me manda, né? Tá conversando com seus amigos, tá conversando sobre o quê? Como é que tá? Isso e aquilo. E aí, quando chega nesses momentos, né, que não é um dia certo da semana, é assim, vamos ver hoje. Né? Eu falo com elas e a gente abre junto ali, vê o que elas estão vendo, o que elas estão conversando e conversa um pouco sobre aquilo, né? Isso porque elas são muito pequenas ainda, né? Numa idade que eu acho que até não teria celular se não tivesse adiantado esse processo. Então, acho que essa parte de ter esse diálogo e ter esses mecanismos, né, também de bloquear o aparelho, de contar quanto tempo a pessoa está usando o aparelho, ter essas limitações também de tempo que a tecnologia hoje oferece, é uma forma da gente conseguir, né, entender um pouco mais quais caminhos que elas estão tomando aí na internet, né? Mas não é fácil também e eu acho que sem diálogo a gente não consegue, né? Porque eles vão aprendendo várias formas também de burlar, né? De burlar. Né? A gente aprendia, acho que todo mundo aprende quando tá ali, né, querendo ter mais espaço. Então, se você não tem essa etapa do diálogo também, você não consegue estabelecer uma boa relação, assim, né? Acho que é fundamental isso de conversar, de entender, né? Porque eu digo pelos meus sobrinhos aqui que também é um processo, foi difícil, né? Eles são um pouco mais velhos, alguns, outros mais novos, mas o mais velho tem 17 já. Então, mas ele tem acesso à internet desde novo, desde, sei lá, 12 anos, 10 anos, já tem acesso à internet ali. E pra minha irmã foi um choque quando descobriu que eu tinha visto alguma coisa pornográfica, porque tá submetido ali, tem acesso a tudo, né? É fácil poder ver qualquer coisa. É diferente pra gente, que teve que crescer num ambiente sem internet, um ambiente que a gente permitia desconectar. A gente poder falar que agora eu vou sair da internet, aí você desliga a internet e não tem ninguém te enchendo o saco mais. Acho que as crianças não têm mais isso, né? Não tem mais as crianças e adolescentes não têm mais esse direito à desconexão que a gente teve no nosso crescimento. E isso tem um monte de impacto pra eles também, né? Eu acho que a série vai tratar bastante disso, mas eu queria saber primeiro o que você achou da série, modo geral, assim, E aqui, gente, desculpa, a gente vai falar com spoiler, porque não tem muito spoiler na série, de fato. O menino matou, isso tá claro desde o primeiro episódio, ele matou a menina, mostra a gravação dele matando, então a gente vai falar com spoiler aqui mesmo, tá? Porque acho que a discussão em cima é mais interessante do que a gente ficar fazendo meandros de uma minissérie de 4 episódios, né? Então tá mais tranquilo. Então, eu gostei da série, né? Eu não vi logo de cara quando todo mundo começou a falar, vamos ver, né? Adolescência é uma série incrível e tal. Eu gostei da série, eu acho que ela traz uma reflexão, né? Em termos de enredo, assim, a gente fica querendo saber o que vai acontecer, né? Com esse menino, e só 4 episódios, fica essa expectativa, né? E aí, o julgamento e o resto da história, né? Mas só a discussão que ela já traz e mostrar pra gente, principalmente pra nós adultos, que a gente não sabe nada do que acontece na mente, do que é vivido pelos jovens de hoje em dia. Tem uma desconexão intergeracional. E a gente fica preso nos saberes que a gente tem. A gente sabe da vida, a gente tem experiência da vida e tal. E a gente perde essas coisas que se transformam muito rápido na internet. Então a gente, né, navega pelas redes sociais. A gente usa o Instagram, a gente usa todas as redes, a gente domina. Somos os adultos, mas assim, a gente não entende. Um emoji pra gente muitas vezes é só um emoji, né? Quando tá dizendo um monte de coisa ali. Então acho que a série provoca nesse sentido. E aí, esse boom da série
é muito desse lugar desses pais preocupadíssimos, né, por saber que a gente não dialoga, a gente não consegue alcançar, sabe? A nossa lógica, a nossa visão de mundo não consegue alcançar o que eles estão vivendo na velocidade que eles estão vivendo. E a gente precisa aprender esse novo idioma deles, né? É uma adolescência diferente da que a gente viveu, né? Eu acho que quem fala que quem compara qualquer tipo de adolescência, eu acho que não tem o grau de noção do quão diferentes são essas adolescências. Porque a gente, igual eu falei, a gente cresceu com direito à desconexão. Eu só fui ter internet em casa depois de velho já. Eu tinha meus 18 anos já quando eu comprei meu primeiro computador aqui em casa. Então, quando eu tive internet disponível pra mim. Antes era só quando eu podia acessar. Agora os meninos têm internet o tempo inteiro. E aí tem até umas questões que eu acho que a série vai trabalhar. Eu adiantando, porque eu gostei bastante da série também. Eu acho que ela traz discussões legais. Eu não fiquei com essa sensação de final aberto, na verdade, porque pra mim não importa o julgamento, não importa o que ia acontecer depois, porque já tava claro ali o que ia acontecer. Pra mim, a forma de contar a história, os desdobramentos ali, eu achei muito mais interessante nesse sentido pra poder entender melhor aquele cenário, né? Mas eu tava falando da adolescência hoje, porque o que o menino da série passa é uma coisa muito fruto dos tempos atuais, né? De que é uma pressão social diferente do que a gente sentia na nossa época. Porque a gente tinha noção, quando a gente era comparado a alguém ou alguma coisa, era do nosso círculo ali, né? Uhum. Ou se acontecia alguma coisa, no máximo a sua escola ia ficar sabendo e é isso aí. Se ia ser zoado ali, você saiu daquele lugar, maravilha. Mas agora não tem mais isso, né? Você se compara com a filha da Virgínia, que tem milhões de seguidores e não vai precisar trabalhar nunca na vida dela, que é um bebê. Então, e qualquer coisa que você fizer na escola tem uma consequência para além, porque isso vai espalhar, pode cair, pode viralizar. Então tem toda uma problemática que eu acho que a série trabalha um pouco disso na figura do menino, né? Eu acho que na formação do menino. E eu acho que formação de menino e menina, nesse caso, é diferente também, né? Você tem duas meninas aí, eu acho que as preocupações são diferentes, né? Sim, a série, e esse ponto que você levantou, eu acho que o último episódio da série mostra muito isso, quando o pai e a irmã do menino falam que, tipo, não adianta a gente se mudar. Sabe? A gente vai se mudar, vai sair daqui, mas quando a gente for para outro lugar, vai ser pior, né? A gente pode até chegar em outro lugar, ninguém conhece a gente, mas a história vai seguir a gente, porque isso tá nas redes, isso tá no mundo, né? Então, mostra muito isso, esse impacto, né, das coisas que acontecem quando tá na internet, chega, né, em tudo quanto é lugar e aprofunda muito fácil, né? O ponto que chegou de picharem o carro do pai, né, do menino. Por que isso? Porque estão acompanhando e vão e falam, esse é o pai, e o pai mora ali, né? Não é só o caso em si, né? As pessoas vão sempre buscar mais informação, seja porque a imprensa, sei lá, quer comunicar mais, seja porque os grupos, as pessoas querem saber mais sobre o caso e vão se aprofundando. Então, a gente vive uma realidade que o que chega na rede se aprofunda, né? Cria muitas raízes, né? E se aprofunda muito rápido. E aí a gente fica preso mesmo naquilo, né? Naquela história. Esse direito ao esquecimento que a gente tinha, né? Direito à desconexão que a gente tinha antigamente, não tem mais agora, porque isso tá lá. Caiu na rede, tá lá pra sempre. E pensando nessa formação aí, a gente acompanha a formação de um incel. Vamos começar por aí, né? O terceiro episódio deixa isso muito claro na conversa com a psicóloga. Porque até então, eu acho que uma das coisas mais legais da série é como é que eles escolheram um moleque que ele tá a cara de inocente, uma cara de bobo, que ele tá a carinha assim, nossa, isso aqui não vai fazer nunca nada com ninguém, olha essa cara aqui. Mas é justamente a cara dele que transforma ele no incel, porque nenhuma menina vai estar afim dele. E aí ele ele vira um grande red pill. Então, esse ponto eu achei bem interessante, porque ainda tem uma discussão, né, sobre a série ter sido baseada em fatos reais, e aí o menino que realmente cometeu um crime era um menino negro, e aí na série colocaram um menino branco com esse olhar angelical e tal. E isso me chamou logo a atenção, né? Eu sou uma mulher negra, né? Eu olho o mundo a partir desse lugar de uma pessoa negra, e aí me chamou a atenção o fato desse menino branco com essa cara de inocente, o quanto isso já
provoca uma solidariedade, né? A gente vê isso tanto na série, com todos os procedimentos legais sendo feitos de uma maneira bem amistosa pelos policiais e todo mundo ali, sabe, cuidando daquele menino, no final das contas, e eu fico pensando, cara, e se fosse um menino negro, né? Porque tanto na realidade brasileira, quanto na realidade estadunidense, em qualquer realidade britânica, um jovem preto é considerado já violento por si só, agressivo por si só, né? Então, será que essa história, na perspectiva de um jovem negro, seria contado com esse cuidado, né? Com esse menino que é uma criança ainda, que ninguém entende muito bem o que aconteceu, ou se seria contado num ponto de revolta, de tipo, ele é criminoso mesmo, é da essência dele ele ser ruim, né? Então ele é culpado mesmo. E aí, isso pensando dentro da dinâmica da série, e pensando a recepção da série, né? Porque as pessoas ficaram todas chocadas e pensando, uau, olha o que a internet faz com as pessoas, porque pegou esse menino angelical e transformou ele num incel, num red pill e tal, né? E se fosse um menino negro? Será que a gente teria essa solidariedade toda, né, com o menino que cometeu um crime? Seria outra história completamente, pegar o recorte racial aí, ia ser completamente outra forma de abordagem da história. Eu acho que, pelo que você falou, choca muito por isso, por ser um menino branco, que você não espera que isso vai acontecer, não tem esse estereótipo, né, que poderia acontecer ali, e acaba sendo no terceiro episódio mesmo, quando tem o confronto com a psicóloga, que é quando mostra realmente o problema que aconteceu, como que tá a cabeça do palhaço ali. Então não tem muito que trabalhar em cima do menino, ele tá realmente contaminado por muita coisa, muito discursinho de ódio na internet. Você não entende o que estão fazendo. É um incentivo para a ação da manosfera. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. Não vão ser conquistadas de um jeito normal. E como é que os pais da escola de suas filhas receberam a série? Você falou que eles ficaram recomendando muito, né? Ficaram chocados. Como é que eles viram isso? Foi assim, acompanhando esse lugar de grupos de pais, né? Todos os que eu participo, assim que a série saiu, começaram a falar da série, começaram a recomendar assistir a série, né? A debater a série, porque é isso, né? A gente vive uma fase em que está se discutindo muito esse uso de celular pelas crianças. Tem muitas famílias que gostariam que fosse totalmente proibido, né? As escolas já proíbem, né? Então já tem esse movimento, mas a gente não consegue, né? Tem muita dificuldade de tirar totalmente as crianças da rede social, da internet, né? Acho que eu entendo, na minha visão, que é quase impossível. E aí é uma série que mostra o que esse menino fez a partir desse uso da internet, de ficar sozinho no quarto, de os pais não acompanharem, não terem essa mediação, mas mostra também o como as redes sociais direcionam o conteúdo, né, para determinado tipo de pessoa. E é isso, essa é uma discussão que está vindo muito derivada também, né, da série Adolescência, né, como um menino que cria um perfil na rede social recebe conteúdo misógino, né, e vai recebendo cada vez mais e vai sendo doutrinado a pensar dessa forma pelos conteúdos que ele recebe, né. E aí esse alerta, né, eu acho que gerou um pânico mesmo entre os pais, né? Uma angústia, que a gente fica, então a gente não vai deixar usar, mas se não deixar usar, a gente sabe como é que é proibir, né? Na adolescência, na vida. É só estimular. Né? Então vai proibir, vai fazer escondido. Fazendo escondido ou fazendo com autorização dos pais, o que essa rede social está oferecendo para esse jovem? E como é que a gente consegue fazer uma contranarrativa daquilo que eles estão recebendo, né? Eles precisam ter um olhar crítico desse conteúdo. Como é que você mantém isso? Né? Então acho que a série também traz para os pais a importância da gente conversar com os nossos filhos. A gente precisa conversar com eles, sabe? Não tem mais, se seu filho agora nesse mundo conectado, não tem mais assunto tabu, sabe? Você não pode chegar e falar, não, só vou falar de sexualidade quando ele tiver 16, sabe? Porque ele já quando tá aos 10, ele tá vendo pornô na internet.
né? Então não tem como a gente adiar, falar, esse assunto é delicado, não vou falar sobre violência com ele, porque, né, ele é muito novo ainda. Entrou na internet, ele tá lá, né, como o pessoal fala, em praça pública, ele passou a andar sozinho na rua, entendeu? É meio que essa comparação, assim. Você deixa seu filho andar sozinho na rua, ir na padaria, ir, né, na casa do amigo, pegar um transporte público? Ah, não, que é muito perigoso pra ele. Então, assim, fica de olho do que você tá deixando na internet, porque é isso, é deixar sair. O quarto episódio da série mostra bastante isso, né? Que é a visão dos pais ali, principalmente do pai do menino, que foi quem acompanhou ele durante todo o processo, que o menino escolheu ele pra acompanhar durante o processo. E você vê o desespero deles, né? Desse não entendimento do que aconteceu com o filho deles ali nesse caminho. Eu acho que deve ser desesperador mesmo ter uma pessoa que você criou, que você educou, eu imagino que seja um medo mesmo de acontecer algo desse sentido, né? E não deu nem tempo, né? Acho que não deu nem tempo deles entenderem que, tipo, olha, ele é um adolescente agora, né? Porque essa fase é aquela fase ambígua, né? E a gente vê até pelo quarto, assim, é um quarto infantil do menino, né? Não é um quarto, assim, né? Quando mostra ali, é um quarto de um menino, né? E aí, acho que a gente fica esse momento de transição mesmo da adolescência, que eles botam esse fone de ouvido e vira outra pessoa que você fica, não, pera, não é mais a meu bebê, né? É uma pessoa que tá criando o espaço dela. E aí, como é que a gente faz pra gente não deixar que esse processo de criar o espaço seja um processo que ele se afaste totalmente, que não tenha esse diálogo, né? Que a gente perca esse vínculo mesmo com esses nossos adolescentes, né? E eu acho que é isso que incomoda ali na série, né? Porque os pais olham pra isso e falam, caramba, né? Isso tá acontecendo meio que aqui, meu filho fica no quarto. Meu filho não quer interagir. Será que eu tô deixando passar? Será que eu não tô deixando passar? Onde eu tô errando? Ou se eu tô errando? E eu acho que a série também faz um negócio legal que, não justificando, obviamente, o crime, nem nada do tipo, que não tem justificativa nenhuma, claro que não tem, mas ela mostra que tem uma zona cinza nesse caminho todo, porque a menina cometia bullying com ele. Tá? A menina que foi assassinada. De novo, não justifica, né? Não tô falando isso, viu, ouvintes? Mas é uma coisa de ter uma área cinza ali que você pensa, ele virou incel, mas teve um motivo pra ele recorrer àquilo ali. Ele recorreu ao lugar errado, obviamente. Mas ele era visto como um incelzinho por todo mundo, e ele é criticado por isso, ele não ia ter chance com ninguém, e ele começou a culpar a sociedade por causa disso, culpar as meninas por causa disso, e elas eram malvadas com ele, né, de comentar, deixar ele pra baixo. Então acho que é uma zona cinza, que eu acho que aí é o segundo episódio da série, que retrata na escola, que é aquela zona de escola, né, como sempre é a escola, que você vai passando por várias pessoas, andando de um lugar para o outro e vendo um cenário caótico de pessoas que também estão tentando se descobrir, tentando se conhecer ali, mas ao mesmo tempo elas vão machucando uns aos outros. Então eu acho que essa área cinza é uma das coisas mais legais desse segundo episódio, que cria ali, não justificando o crime, mas mostrando que, ó, não é maniqueísta, não é 8 ou 80 no caso. Então, é por isso que eu acho que ficou faltando, eu fico numa expectativa de outros episódios e uma continuidade, porque eu acho que essa zona cinza é que poderia ser mais explorada também. Porque no final das contas, esse menino, né, cometeu um crime, de fato, matou uma menina, né, ele foi violento, mas ele também está sendo vítima, ele e vários outros meninos estão sendo vítimas de um sistema, né, de coisas que estão além dele, né? Todo esse conteúdo incel que ele vai recebendo, que ele vai se tornando, tem a ver com todo um cenário de bullying que é frequente, que nós adultos também não conseguimos dar conta, né? Que a gente continua falhando, a gente consegue identificar, e aí, né, o pai vê o filho, né? O pai que é policial vê o filho sofrendo bullying, né? Um filho que ele também tinha uma relação afastada, né? Vê o filho sofrendo bullying, ele sabe o que é bullying, ele sabe algumas coisas, mas não consegue lidar com isso, né? E essa é uma questão que nós adultos e educadores, enfim, a gente continua sem saber como lidar. E aí a gente vai muito, quando a gente se remete à nossa infância, muitas vezes vem esse discurso de mas eu sobrevivi, mas era brincadeira, mas era apelido e tava tudo bem e não sei o quê. Mas esses foram os mecanismos de defesa que a gente lá nos anos 90, 80, né, começo dos anos 2000, que a gente desenvolveu para poder sobreviver. Não quer dizer que seja, né, uma forma de lidar. A gente não tinha nem acesso à informação para lidar contra isso, né?
Exatamente, né? Os adultos de antigamente ignoravam mais ainda esse tipo de situação, né? E aí o que a gente tá fazendo agora? A gente tá sendo adulto como as referências de adulto que a gente viu. Ao invés de ser adulto de uma forma que, não, vamos resolver isso aqui, porque isso aqui incomodava, né? A gente deu um jeitinho, brincou, fez isso, fez aquilo, fingiu que não era com a gente, sobreviveu. Mas incomodava e doía. E essa geração agora não tem como, além de não ter como, né? Não ter vontade de sustentar essa dor, disfarçar essa dor, ela não tem como, porque ainda é 1000 vezes maior, por essa dimensão mesmo da internet, né? Não é só a sua escola, não é só a tua turma que vai te chamar, né, de pega ninguém, né? É o mundo inteiro na rede social que vai te colocar essa pecha, né? Essa carapuça aí, e você vai ter que lidar com isso. Então, assim, é insustentável, né, no final. E até pensar que a discussão dos papéis de gênero também, para essa geração nova, é uma coisa muito mais intensa do que foi para nossa, por exemplo. Acho que não tinha tanto um debate tão intenso de, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher nesse período. Aí perguntando pra você da criação das suas meninas mesmo, de que você tá criando elas num outro contexto, né, que você cresceu. E vendo a série, a parte das mulheres da série ali, e a sua criação com elas, como é que você vê essa relação de... Como é que você ensina pra elas o que é ser uma mulher hoje? Então, é difícil, assim, né? Eu acho que a gente vive um momento em que esses papéis de gênero, a gente desconstruiu muito como sociedade o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. E aí isso ficou tão ambíguo e desconfortável, acho que tanto para os meninos num lugar de perder poder, quanto das meninas num lugar também de tentar se reafirmar para não ficar num lugar de submissão, que tudo isso fica muito complexo para eles também saber quem eles são, né? Se a gente for pensar a adolescência, essa fase que eles estão descobrindo a sua identidade, descobrindo o que eles são e que eles querem pertencer a um grupo, todas as características, né, que dizem que é aquele grupo, as pessoas querem, né? Esses jovens que estão ali, eles querem se adequar àquele critério, né? Então, ser um menino é ser pegador, é falar que já transou tendo 13 anos, é fazer isso, é mostrar segurança, é não se deixar ser humilhado, mostrar força, isso, aquilo, aquilo outro, né? Ser uma menina, nesse contexto atual, é não ser submissa. Então, se o menino vem, né, e fala com você, você mostra que você é melhor que ele, você não baixa a cabeça pra ele e tudo isso. E aí, essas adolescentes, eles estão ali nesse período de reafirmação de identidade que eles ficam reforçando essas características, né? É uma tendência a reforçar também essas características de gênero, de papéis de gênero, né? Então é muito difícil, assim. Ao mesmo tempo que eu quero criar meninas que sejam, né, empoderadas, meninas que se sintam bem, que não se submetam, né, a ficar numa posição de inferioridade, eu preciso mostrar para elas também que, tipo, olha, mas isso não quer dizer que vocês precisam diminuir os meninos. Isso não quer dizer que vocês precisam, né, ir para esse lugar de violência, de agressão, enfim. E é muito complexo. Assim, não é algo fácil de fazer. A gente sempre fica na dúvida se tá fazendo certo, se não tá fazendo certo, né? Se aqui foi demais ou se foi de menos. É muito complicado, assim. Eu penso até pra criar um menino também nesse cenário, porque a internet tá aí e a tentação de culpar o mundo por qualquer fracasso seu é muito fácil. Eu imagino que seja, assim, uma preocupação enorme pra quem é pai de menino, e eu cuido dos meus sobrinhos aqui também com essa ideia de que você virar um incel é muito fácil. Porque qualquer coisinha que acontecer, você pode virar e falar: mas as mulheres fazem isso, não sei o que, eu não consigo. E elas, 80% das mulheres querem ficar apenas com 20% dos homens, e eu não estou nesses 20%. Então, tem que acabar com as mulheres mesmo. Elas são nada. Isso é um discurso muito fácil, muito tranquilo de você entrar de cabeça ali se você não parar pra pensar 2 segundos. Eu acho que chega muito num lugar de pensar o que é ser homem. Porque eu acho que a nossa percepção do que é ser homem ainda tá passando muito por modelos antigos, né? Que o homem não fala dos seus sentimentos, que o homem é forte, que o homem, né, precisa segurar a onda. E aí na cena tem até
na série tem uma cena que o advogado fala, né, pro pai, né? Você é um bom pai, faz o que você, né, faz, como você é mesmo, e não chore, né? E aí ele manda o pai não chorar, sabe? Num contexto que, tipo, gente, você tem emoções, né? As pessoas têm emoções. E emoções reprimidas, elas saem de um jeito que a gente não consegue controlar, né? Ou é o menino virando pra psicóloga e falando que tinha pegado no peito, tinha visto 2 peitinhos e roçado nele. E depois ele falando, não, isso não aconteceu não. Era só eu me gabando aqui pra tentar me mostrar melhor. Quem nunca fez isso, né? Vamos conversar por aí. Quem da gente não teve que fazer isso pra tentar entrar num grupinho de amigos? Só que a proporção era muito menor na nossa época. A gente não tinha uma proporção internética. A gente falava ali com 2, 3 amigos, beleza. Depois você desmentia e era zoado por eles. Mas agora não tem mais isso, né? E agora você é embarcado por um discurso que é de ódio mesmo, que eu acho que é perigosíssimo, na verdade. E é o ressentimento, né? Por não dar conta de um determinado padrão, né? Que é esperado por toda a sociedade, que, olha, você tem que ser viril. Você tem que ser viril desde sempre. Você virou homem agora, com 13 anos, você tem que ser viril, né? E aí começam essas histórias, essas mentiras, e vai né? Cada um querendo contar mais vantagem em cima do outro, num contexto que, tipo, você é humano, você tá se descobrindo agora, né? Você pode chegar e falar, não fiz, não sei, né? E isso não deveria ser, se mostrar vulnerável, não deveria ser, né, motivo da pessoa ser diminuída, né? E aí é essa discrepância, assim, né, entre homens e mulheres, no final das contas, porque os meninos têm que ficar o tempo todo segurando uma máscara, né, montado num personagem de viril, de pegador, de cara, quando ele é um menino. Ele ainda tá aprendendo quem ele é, o que ele gosta, o que ele quer fazer. O formato da série em si, que a gente nem falou ainda, a série é toda em plano sequência, né? Que eu acho que é uma coisa impressionante de ser feita, porque é 1 hora inteira sem corte. Tecnicamente isso é muito difícil de fazer. Eu tô doido pra ver making off da série, pra ver como é que foi feito, ensaio, essas coisas todas, porque eu acho do caralho assim mesmo, a forma como ela foi construída. Eu acho que cada episódio ele vai te botando dentro de um sentimento diferente, né? Que se o primeiro episódio é aquela angústia de descobrir o que tá acontecendo, porque ele passa todo na prisão do menino, de quando eles vão na casa dele, pegam ele, levam pra delegacia, faz todo o processo de conversa com o pai, de mostrar as provas que eles têm, que acaba com eles mostrando que o menino realmente matou, né? Tem um vídeo dele esfaqueando a menina, então o pai sabe que ele matou e fica naquela ainda, né? De pergunta pro menino, você fez? Aí ele, não fiz. Aí depois mostra o vídeo. Aí já era. Aí não tem como falar mais nada, né? E aí entra aquela mentira, aquela coisa. E cada episódio vai te dando um sentimento diferente, eu acho. O primeiro é muito essa angústia de entender o que tá acontecendo. E eu acho legal, porque como ele é em tempo real, tem os momentos que é de pausa. Então, sim, o primeiro episódio tem um menino no carro da polícia chorando, olhando pra janela. Você pensa, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não é possível que essa criança matou alguém, fez alguma coisa tão ruim nesse sentido. Tá aqui chorando, olhando pra janela. Mas ele fez. E aí você vai ter esse sentimento de angústia. O segundo eu acho que é caos. Que é aquele caos da escola, aquela zona, aquele monte de sentimento aflorado, da melhor amiga da menina que foi assassinada, revoltada com tudo que estava acontecendo ali, com razão, obviamente. Os amigos do menino que matou também numa angústia enorme de entender, sem saber se ele tinha matado ou não, como que tinha sido. E a notícia já corrida a escola inteira, né? Aquele caos na escola, o menino correndo pra cá, o menino correndo pra lá, aquela zona toda. O terceiro episódio é tensão. Acho que muita tensão de confronto mesmo, porque eu tava vendo algumas análises de psicólogos falando do trabalho ali, né, que foi feito na série, que eles aprovando como que a psicóloga tratou a criança, porque primeiro foi uma psicóloga forense, que é diferente, tá ali pra poder entender a personalidade, dá um clima de tensão que é violento, assim. E o quarto episódio é angústia pura, porque você tá na pele dos pais, sem entender muito o que tá acontecendo e sofrendo as consequências de um ato que eles não têm culpa, né? E aí o plano de sequência só intensifica isso, você tá acompanhando em tempo real. Então você vê aquele período de 1 hora, um recorte de 1 hora na vida das pessoas, que tá um puro suco do caos.
Eu não sei como é que você viu essa questão do formato pra série em si. Eu gostei muito do formato, porque eu acho que ele ajuda a gente a mergulhar, né, na história. Não ter cortes também ajuda a gente a ficar focado ali no que tá acontecendo naquele momento, né? Ficar mergulhado ali. Então isso tornou tudo mais intenso também, né? E uma série mais angustiante no geral, né? Eu fico pensando, assim, o quanto esse formato que eles escolheram também levou a gente, como audiência, né, a refletir sobre as questões que está trazendo, né? E nessa perspectiva que eles estão trazendo, a gente não conseguiu pensar... O menino vai ser inocentado em algum momento, né? Vai aparecer uma prova em algum lugar para mostrar que não era ele, né? Não deu essa margem que dá em coisas de investigação, que você vai achando que vai ter um plot twist em algum momento que vai mudar a história. Não, a gente teve que lidar com a história do jeito que ela é, né? Do jeito que ela estava sendo apresentada. Então, acho que isso enriquece muito também a nossa imersão como telespectador, né? Mas a narrativa também, como um todo. É porque não é uma série sobre investigação, né? É uma série sobre consequência. Eu acho que a galera que foi com a cabeça de que era pensando, vai investigar um crime, alguma coisa, acabou um pouco frustrado aí. Mas é uma série sobre consequências. É como que um ato afeta a vida de todo mundo que tá em volta dele, indireta ou indiretamente, né? E aí, pra gente fechar essa parte de discutir na série em si, o balanço final do que você achou dela, recomendação, você acha que é interessante pros pais poderem ver? Eu acho que é uma série interessante, eu gostei bastante da série, né? Acho que acende alertas para os pais, para as pessoas adultas, de que a gente precisa aprender a falar essa língua, né? Desses adolescentes, aprender a enxergar o que os nossos olhos não veem, né? Nesse mundo adolescente, porque o fato da gente estar na internet o tempo todo não quer dizer que a gente entenda mais do que eles, né? Das coisas que estão acontecendo, que a gente saiba muito mais. Então, é uma série muito provocadora nesse sentido. E eu tô ansiosa, assim, numa expectativa. Eu não cheguei a ver se vai ter uma continuação, se não vai ter uma continuação, se termina ali. O criador falou que não tem intenção de fazer uma segunda temporada, é minissérie mesmo, 4 episódios. Ele pode continuar contando histórias no universo adolescente, de temas que embarcam nesse mundo adolescente atual, mas aquela ali tá fechada. Porém, né, se jogar um caminhão de dinheiro em cima, igual fizeram com o Round 6, então não sei. Né? Porque é isso, a única coisa que eu senti falta foi explorar essas motivações dele, né? Como é que ele se tornou um incel, esse bullying, o impacto desse bullying na vida dos meninos, da vida dos meninos que estão se tornando incel. Então, isso acho que, sei lá, mais um episódio que trouxesse, mas eu acho não que sei. é consequência do formato, na verdade, porque o formato ser um plano sequência, ele não permite um flashback, então ficaria muito explicativo ter que mostrar por que ele virou incel. Os pontos estão todos na conversa com a psicóloga ali, ele trata dos pontos de atenção na vida dele, o que levou ele a pesquisar, mas não mostra exatamente como foi, mas tá ali, tá subentendido o que aconteceu. Eu acho que o formato de plano sequência não ia permitir essa abordagem dessa forma. Sim, faz sentido. Mas é que mesmo ali na conversa com a psicóloga, eu acho que vem um pouco disso. E a escola também, né? O episódio da escola também mostra o bullying, né? Acontecendo, assim, ali com frequência. Mas é meio que desse lugar de talvez o julgamento. Porque acho que no julgamento, a defesa do menino talvez venha num lugar de mostrar esse bullying, sabe? De mostrar o quanto isso afeta, né? E que chega nesse lugar, pode chegar nesse lugar extremo. Então, acho que é explorar mais essa zona cinza. Eu senti falta de explorar essa zona cinza porque a gente ficou nisso de que ele é culpado e talvez com peninha porque ele parece só uma criança pequena, né? Mas eu acho que podia deixar mais ambíguo, né? Os nossos sentimentos, a nossa percepção, se explorassem mais o quanto ele também sofreu, né? Esse tempo todo até chegar nesse lugar que ele chegou. Acho que é bem válido mesmo. E pra quem não assistiu a série ainda, não sei o que você tá fazendo aqui até esse momento, né? Porque a gente já falou muitos spoilers da série. Mas acho que a gente vai parar agora de falar um pouquinho da série pra gente também falar sobre outras séries, filmes, livros que retratam adolescentes de um jeito bacana. Será que tudo bem a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não...
Olá, queridos, tudo bom? Poxa, que alegria estar aqui com vocês. Gostaria muito de estar na mesa também conversando, mas que fique aqui minha participação por áudio. Eu sou o Thiago Queiroz, sou escritor, sou psicanalista e vi a série Adolescência com coração de psicanalista, mas com coração de pai também. Para vocês saberem, né, eu tenho 4 filhos, o meu mais velho tem 12, depois eu tenho um outro menino de 10 anos, aí eu tenho uma menina de 6 e uma menininha de 3 anos. Vocês podem estar pensando assim, caramba, esse homem é corajoso. Dá para pensar dessa forma. Mas, brincadeiras à parte, a série mexeu demais na conta comigo. Eu acho que essa é uma série dessas que vai marcar uma geração e ela precisa marcar uma geração, porque a gente precisa falar sobre as coisas que estão acontecendo em adolescência, na adolescência e em adolescência. E ela se faz tão especial justamente por conta desses medos e das dificuldades que a gente tem ainda hoje em criar adolescentes. Essa dificuldade, esses medos sempre aconteceram, mas hoje parece que tudo está mais, vamos dizer assim, potencializado, os riscos são maiores e a própria série traz isso, né? Com uma catástrofe se apresentando, um crime sendo praticado, uma vida sendo tirada, isso é uma tragédia, né? E tragédias como essa acontecem todos os dias. Então essa série não me pegou muito, justamente, não só, inclusive gostaria de fazer esse adendo, não só por ser psicanalista ou por ser pai, mas por ser menino. Porque muitas das coisas que eu vi ali acontecendo, principalmente nas cenas que mostravam a escola, os adolescentes se relacionando, como é que os meninos se colocavam, eu me via naquele lugar, um lugar em que você se sente oprimido no sentido de eu não posso falar nada senão vão me perseguir, senão vão me bater. Esse lugar em que é quase como se a sociedade ela tivesse pronta para criar várias panelinhas de pressão. Isso é o que acontece durante a adolescência. Você tem uma panela de pressão ali, que ela está ali com ingredientes muito explosivos dentro dela, né, que são os hormônios, que são as próprias emoções. E se a gente pega isso daí e traz para o tempo de hoje, e talvez por isso que eu acho que o maior medo dos pais e das mães hoje estão nesse lugar, é que os seus filhos nunca mais estão sozinhos. Eles não estão mais sozinhos, trancados dentro do quarto. Não existe mais isso. Na nossa época, quando a gente era adolescente, quando a gente se trancava dentro do nosso quarto, a gente estava trancado sozinho dentro do nosso quarto. Eu não tinha inferência de outras culturas ou subculturas ou nichos, ou era influenciado por pares enquanto eu estava trancado sozinho no meu quarto. No máximo, estava ouvindo música, lendo livro, jogando videogame. E esse risco do que o seu filho está ouvindo, está recebendo do externo, está se sentindo pressionado a fazer para se sentir aceito, pertencente dentro daquele grupo. Isso não existia enquanto ele estava dentro de casa, apenas quando ele estava fora. E hoje isso não existe. Hoje, essa coisa não, meu filho está trancado o dia inteiro no quarto, você não sabe mais com quem ele está falando, se ele está falando com desconhecidos, que tipo de conteúdo ele está consumindo. Eu acho que a internet, essa facilidade de acesso a informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, isso potencializou muito essa pressão. Mais ainda, as redes sociais, que hoje são aí território fértil para que os adolescentes possam habitar, isso traz uma outra camada de ansiedade importantíssima que a gente precisa entender. Ou seja, se antes nós, adolescentes, já nos sentíamos pressionados para seguirmos determinadas normas ou, enfim, entrar dentro de determinados jeitos de agir, se vestir, para sermos aceitos em determinados grupos, isso acontecia dentro do ambiente da escola. E eu me sentia julgado, talvez, ou inferiorizado, ou queria exercer uma relação de poder com outra pessoa, com outro adolescente, na escola. Hoje você pega isso daí e consegue colocar dentro da sua própria casa. Isso não sai mais de você, porque está dentro do seu bolso, no seu celular. Quando você começa a perceber que estão zombando vocês nas redes sociais, quando você começa a ver que não curtiram, aquela menina que você gosta não curtiu a sua foto, ou aquela menina fez um comentário que você vai ser zoado com certeza por causa daquele comentário. E tudo isso acontecendo embaixo dos nossos narizes de pais. Embaixo dos nossos narizes de pais que demos aos nossos filhos essas ferramentas e nos afastamos. E aí que entra a tristeza, a grande
reflexão e provocação que a série traz, que é até onde a gente se afasta dos nossos filhos e até onde a gente consegue resgatá-los de volta. Essa relação que o pai demonstra, principalmente no final da série, e os diálogos que são lindíssimos entre o pai e a mãe do menino no final da série, sobre será que eles foram suficientes? Será que eles amaram o suficiente? Onde foi que eles erraram? Toda essa, vamos dizer assim, essa idealização da onipotência parental, ela é colocada por terra, porque por mais que você tente, você queira fazer o máximo, você ainda não consegue dar conta de tudo, porque os nossos filhos não existem mais dentro de redomas de vidro. Eles existem na sociedade. Se a sociedade está adoecida, a gente tem que ficar preocupado com o que pode adoecer os nossos filhos juntos. Então, não sei se eu consegui contribuir ou se eu só consegui dificultar a discussão, mas eu acho que a adolescência, ela sabe, é o tipo de série que ela tá aí para ser discutida mesmo. Não à toa que eu fiz um vídeo de 40 minutos, assim que eu acabei de assistir o último episódio, fiz um vídeo no meu canal de 40 minutos falando sobre a série, dos desdobramentos que aquilo teve, o que eu refleti sobre aquilo, e passei metade do vídeo chorando, sabe, porque mexeu demais comigo. Então, para tentar finalizar aqui minha participação, se você aí é homem, pai, e você não se derreteu, se destruiu de chorar nessa série, isso para mim é um alerta. Vai investigar isso daí. Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando eu tinha 12 anos. Meu Deus, e alguém tem? Então, Lu, a gente falou muito de uma série que fala sobre adolescência moderna, né? Um jeito novo de pensar, se entender como gente. Mas eu também quero indicações de coisas que são de adolescentes, que tem adolescentes ali na trama e que você considera que são boas retratações de adolescentes. Começa com a primeira aí, que depois eu puxo outra. Eita, boas retratações de adolescente. Não tinha pensado logo de cara em boas. Eu acho que tem outra que é provocadora, também nesse lugar, que é um documentário, se eu não me engano, que é A Máscara em que Você Vive, né? Que fala sobre masculinidades, né? E nessa fase de adolescência, fala bastante sobre esse lugar de o que é ser um homem, né? Na sociedade. E aí traz muito também a questão racial. Então é algo que me chamou a atenção, né, na série Adolescência, né, pensar como é que seria se fosse com um menino negro. E aí quando você pensa essas masculinidades, a diferença do que é ser um menino negro, um menino branco, né, na sociedade, eu acho que esse documentário, se eu não me engano, é um documentário. É um documentário, eu tô vendo aqui, é um documentário, ele não tá disponível em lugar nenhum, então tem que dar seus pulos pra poder assistir. Não tá nem no YouTube? Enfim, ele estava disponível há um tempo atrás. Ah, não, tem ele, achei ele no YouTube, tá aqui legendado no YouTube. E aí eu acho que vale muito a pena, assim, pra pensar a adolescência a partir desse lugar da masculinidade. E é uma discussão nova também, né? De pensar a masculinidade de fato. Tem, sei lá, uns 10 anos que a gente discute isso um pouco mais. Porque as mulheres estão discutindo isso tem muito tempo já, né? A gente que é homem, a gente tá atrasado completamente. Eu acho que é esse o movimento, assim, é um movimento que é urgente, que precisa ser feito, é pensar a masculinidade, sabe? Esses modelos do que é ser homem na nossa sociedade são tóxicos, são doentios. Não dá mais para atender esse padrão, né? Não é possível mais atender esse modelo do que é ser homem. Então precisa repensar o que é ser homem, para poder liberar também esses meninos desse encargo de dar conta de algo que não dá para ser mais, não cabe, né? Então, por isso eu acho que é um bom começo para se pensar a adolescência, né? Boa recomendação. Eu vou puxar um também que é um adolescente mais problemático, mas que eu acho que é uma boa representação de adolescência, que eu acho que é um filme e um livro, é uma adaptação de um livro, que eu acho que já é um filme jovem clássico pra mim, que é As Vantagens de Ser Invisível. Que eu acho que ele é um livro que conta, é narrado em primeira pessoa ali, né, através de cartas, é um livro epistolar, que conta a vida do jovem, do Charlie, se eu não me engano é Charlie mesmo o nome dele, tô falando de cabeça aqui, posso estar completamente errado, tá, ouvinte? Mas conta a história desse jovem que ele é meio deslocado socialmente, ele é o tal do wallflower, né, que é o nome do livro em inglês, que ele é aquele que tá ali na parede só vendo observação, vendo movimento, vendo a galera vivendo e ele não vive de volta, fruto de um trauma que ele teve na infância também. E eu acho que o filme
acho que mais que o livro, ele tem uma boa representação de adolescência no sentido de estar ali com os amigos, tentar encontrar esse lugar de segurança, que é quando você tá começando a descobrir as pessoas que você gosta, as pessoas que você tá... Não que você gosta no sentido amoroso, mas as pessoas que você gosta de estar junto. Você tá se identificando de um lugar. A cena deles na caminhonete, abrindo o braço, tocando We Can Be Heroes, é maravilhosa. É lindíssimo, assim. E acho que retrata muito bem a adolescência nesse ponto de se identificar, se encontrar no mundo de uma forma positiva. Eu acho que você balançou muita cabeça aí, você já viu, né, o filme, já leu o livro, talvez. Sim. Acho que é uma ótima referência, assim, pra pensar a adolescência. Bem legal. Outra coisa que eu trouxe também, inspirada na série Adolescência, nas questões que a série levanta, é um livro chamado O Círculo. É um livro infanto-juvenil que é sobre comunicação não violenta, resolução de conflitos, né, entre grupos de amigos da escola. E é um livro que eu acho que, pensando a idade do menino da série, né, adolescência, eu acho que os pais que estão aí nessa fase, que é a fase que eu tô, né, precisa ler com seus filhos ou ler, enfim, porque é um livro que abre o diálogo, né? Então acho que uma questão da nossa adolescência, né, de estar passando tudo isso, é esse afastamento e não ter esse diálogo com o filho, né? Tem toda uma questão de uma geração do quarto, né? Eles ficam lá separados, afastados, e aí esse livro conta uma história de um grupo de amigos que está com conflito, e aí eles conversam, né? E a partir desse lugar da comunicação não violenta. Então acho que é um livro que ajuda muito, né, famílias, professores, adultos a conseguir se conectar com essa geração que fala outra língua, né? E a gente conseguir estabelecer esse diálogo, que é um passo para que a gente chegue numa adolescência saudável. Igual você falou, é só conversa mesmo, não tem como, né? Não tem como a gente tentar mudar de outra forma sem ser com conversa, porque a gente não vai destruir um modelo que tá aí tem séculos sem a gente falar muito sobre ele, né? Acho que vou anotar a indicação aqui que eu acho muito válida, e eu vou trazer uma outra, que aí é uma adolescência de outra época, na verdade, década de 50, 60 ali, mas que tem uma das frases mais legais pra encerrar uma obra, que é: eu nunca tive amigos igual eu tive aos 12 anos de idade, que é o filme Conta Comigo, né, baseado no conto O Corpo, do Stephen King. Eu acho até episódio aqui do Perdido sobre Conta Comigo, eu acho que eu participei dele também, mas a memória tá me falhando. Se tiver, vai estar na descrição do post aqui, tudo certinho, vou procurar ele direitinho. Eu acho que inclusive foi o episódio que eu gravei com meu microfone zoado, que a Domênica faltou me matar, mas enfim. Mas eu acho que essa questão de nunca vou ter amigos como eu tive aos 12 anos de idade, eu acho que é muito do que a gente conversou aqui completamente, né? De que é o momento que você tá se descobrindo. É o momento que você tá ali mais intenso, você tá tentando encontrar seu grupo, tentando descobrir quem que você é naquela sociedade ali. E é uma amizade sempre muito intensa, né? Eu não sei como é que você era aos 12 anos, mas aos 12 anos... Tudo é intenso. É. Não é eterno. Brigou, nunca mais vai falar. Fez amizade, é o melhor amigo. É tudo intenso, E aí você fica nesse mundinho, né? Que é o mundinho, inclusive, do menino da série, que tem seus 12 anos ali, 13 anos de idade. Então é muito intenso, é o hormônio subindo, você tendo que lidar com o hormônio pela primeira vez na sua vida e tentando, meu Deus, o que tá acontecendo comigo aqui? E os seus amigos são amigos muito intensos também. E você tá num momento muito intenso. É o momento mais difícil na escola, inclusive. Eu fazia recreação infantil, 12, 13 anos, eu odiava os meus de 12, 13 anos, porque era o inferno. É essa fase, né? É tudo intenso, é tudo... essa explosão mesmo de transformação hormonal, mental, né? Você tá rompendo com a criança que você foi, assim. Acho que tem até um luto ali também, né? Da criança que você era, que você não é mais, porque você às vezes quer brincar e alguém fala que você já tá grande, né? Então é interno e externo essa transformação, né? É bem pesado, na verdade, né? Então dá pra entender um pouquinho a confusão mental dessas crianças aí que estão virando adolescentes. E aí eu pensei em mais um livro, que não é literatura, o nome é Geração do Quarto. Eu esqueci de pegar o autor, mas ele traz essa discussão dessa geração de crianças, né? E eu pensei as leituras, gente, desse meu lugar de mãe, né?
principalmente. Como é que a gente consegue, né, entender o que está acontecendo. E aí esse livro fala dessa geração do quarto, que é uma geração que entra no quarto e fica no quarto dela lá isolada, né? Que a gente acha que é um momento de privacidade, a gente não sabe se está invadindo a privacidade, não sabe o que eles estão fazendo ali naquele outro mundo, porque hoje em dia estar dentro do quarto não quer dizer que ele está dentro de 4 paredes, né? Quer dizer que ele está dentro de 4 paredes, fechado com quem está com ele na vida real, mas que ele está conectado com o mundo inteiro, né? Então trazendo essa discussão, assim, de como é que a gente consegue trazer essas pessoas, esses jovens que estão desconectados do real, ali, da família que tá ali, do amigo que tá do lado, né? Mas ele fala com o amigo na rede social. Ali no computador ele fala com as pessoas, quando passa pelas pessoas finge que não conhece e nem cumprimenta, né? Não sabe nem como agir com uma pessoa que você é super íntima online, né? Reflete sobre esse assunto, eu acho que é uma leitura bem interessante. O livro é do Hugo Monteiro Ferreira. O nome completinho é A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Imagino que seja esse mesmo, né? Exatamente, é esse aí. Ah, perfeito. E aí eu vou trazer mais um aqui, que aí é um pouco mais pesadinho. E aí tem várias séries que daria pra trazer aqui, pensando de representações de adolescente que eu acho um absurdo, tipo Skins. Skins, eu assisti e pensei, meu Deus, bando de adolescente doido, ninguém faz isso na vida. Ou representações muito erradas, tipo os 13 porquês. Completamente fora do que poderia fazer direito na vida. Mas tem um filme específico, Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Ele concorreu ao Oscar ele não concorreu ao Oscar, ele foi candidato, todo mundo estava cogitando alguns anos atrás para ele entrar melhor roteiro. Mas ele conta a história de uma adolescente que engravida e ela tendo que lidar com a situação de estou grávida, não consigo contar para ninguém isso, a não ser para minha melhor amiga. E a gente vai fazer, e meu estado aqui nos Estados Unidos não permite aborto, então a gente vai fazer uma viagem de ônibus só nós duas pra gente ir numa clínica de aborto em algum lugar. E aí o nome do filme, esse Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, é a entrevista que a moça, a assistente social, faz com ela na clínica de aborto. Que aí você vai entender que ela foi abusada, que teve várias coisas. Então, assim, é pesadíssimo, mas é um filme... Ele é pesado, mas ele é leve ao mesmo tempo. E retrata uma outra face da adolescência, que é essa busca, primeiro, né? Ter o amigo como referência, primeiro de tudo. Primeira pessoa que você vai contar, você não vai atrás dos seus pais, porque não é a pessoa que você vai atrás primeiro, são seus amigos. E um problema sério, que é uma gravidez na adolescência, aí no caso, né, e ela tentando que lidar com a situação sozinha. Eu acho o filme muito bonito, assim, de poder ver. Eu acho que ele também não tá disponível em lugar nenhum, mas ele é bem tranquilo, assim, de ver. E tem toda essa visão de... Primeiro, uma menina buscando sua própria independência, seus sonhos, correndo atrás, essa discussão toda atual de é o meu corpo, eu posso lutar por ele aqui, e fazendo uma coisa que é impensável, de sair sozinha pra resolver uma situação que seria muito extrema pra ela. Fiquei curiosa, hein, de conhecer isso daí. Tá pra aluguel na Claro TV e, teoricamente, na Amazon também. Mas e você tem mais alguma indicação, Lu? Porque as minhas, eu tinha 3. Então é isso mesmo. Então tá perfeito. Então, te agradecer muito, Lu. Acho que foi um episódio com bastante discussão. Acho que ficou bem legal da gente conversar um pouquinho sobre esse lugar, inclusive de mãe, né? Dessas preocupações aí, de trazer um pouquinho disso. Agradecer sua presença aqui. Muito obrigado mesmo por trazer sua visão pra gente. Obrigada, foi um prazer estar aqui, né? É sempre bom poder falar sobre maternidade, poder falar sobre, né, adolescência, sobre as crianças, compartilhar um pouco das experiências que a gente vive, né? E eu fico muito feliz com esse convite de estar aqui no Perdidos. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido aqui nosso episódio. Mais uma vez, Lu, muito obrigado. E a gente se vê daqui a um tempinho. Eu vou estar aqui no episódio de indicações de abril e depois eu volto pro meu próximo episódio também.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi minha e da Lu Bento, o depoimento de Thiago Queiroz, a pauta também foi minha, a produção de Domênica Mendes, o assistente é o Leonardo Tremesquim, a edição fica por conta de Ace Barros, a narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizados trechos do trailer da minissérie Adolescência, lançada pela Netflix em 2025, e do filme Conta Comigo, dirigido por Rob Reiner em 1986. É uma loucura, né? O que teu cérebro manda você fazer quando é moleque.